Vamos falar do roque. O roque é quando o rei faz o seguinte movimento. O rei anda 2 casas em direção à torre e após ter concluído esse movimento, a torre passa sobre o rei, indo à casa que o rei passou. Primeiro, o rei deve mover 2 casas e a torre para a casa que o rei passou. Existe o roque pequeno e o roque grande. No roque grande, o rei pode também andará 2 casas e a torre irá para a casa que o rei passou. Se você tocar na torre, não poderá fazer o roque. O roque necessariamente o rei deve andar 2 casas em direção à torre, depois de concluir esse movimento que a torre poderá então mover, indo para a casa que o rei passou. Para rocar, primeiramente você precisa tirar as peças que estão entre o rei e a torre. Aqui seria cavalo e o bispo. Aqui a dama, bispo e cavalo. Você não poderá rocar se a torre moveu e voltou para a mesma casa, se o rei moveu e voltou para a mesma casa. Você também não poderá rocar se estiver em xeque. Se o adversário deu xeque e você cobriu o adversário, fez outro lance, daí você poderá rocar. Quando o adversário dá o cheque, isso não quer dizer que você perdeu a oportunidade de roque. A torre atacada não impede o roque. Pode observar que aqui nesse exemplo, as torres estão ambas atacadas e isso não impedirá o roque. Outra coisa, o rei também não pode rocar passando por casas atacadas. Observe. Aqui o rei passou por uma casa atacada e ficaria também em xeque, no caso não pode. Quando fizer o roque, necessariamente o rei não pode passar em casas atacadas e nem ficar em xeque. Certo? A torre pode estar atacada.